Em várias comunidades no Rio de Janeiro, a negligência continua por parte do poder público e do Estado como um todo, deixando espaço para o surgimento de um controle paralelo onde o crime acaba se consolidando. A facção Amigos dos Amigos, amplamente conhecida pela sigla ADA, foi uma organização criminosa de grande notoriedade no Rio de Janeiro, surgida em meados dos anos 90. A ADA impôs um legado de medo entre aqueles envolvidos no crime, construindo uma trajetória marcada por intensos conflitos e violência. Quem são os membros mais conhecidos, como ela surgiu e qual espaço que ela ocupa hoje? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Pessoal, o conteúdo de hoje deu bastante trabalho. Tive que ler diversos artigos, mas o vídeo ficou bem interessante e com diversas referências históricas. Por isso é muito importante o comentário de vocês e o like no vídeo. Vídeos que não têm comentários e inscrição no canal, o YouTube não divulga e acaba tendo poucas visualizações. E consequentemente a gente também acaba não fazendo mais vídeos sobre esse assunto. Então dá aquela moral se inscrevendo no canal e deixando seu comentário aqui embaixo, beleza? E no vídeo de hoje iremos contar toda a história da Amigos dos Amigos, também conhecida como ADA, uma das organizações criminosas mais conhecidas do Rio de Janeiro e também responsável pela rivalidade intensa contra o C Vermelho, aquela organização criminosa que não podemos falar o nome aqui, mas que todo mundo conhece. Eu sou o Pablo e você está no Te Liga na História, e esse é mais um vídeo da série Histórias da Quebrada. Pessoal, para que possamos entender a origem da ADA, é importante retroceder aos acontecimentos que procedem toda essa história. Tudo começa na década de 1970, em um período de ditadura militar no Brasil, quando o governo decidiu reunir presos políticos e comuns no presídio Cândido Mendes, localizado na Ilha Grande. Pessoal, esse presídio era chamado também de Caldeirão do Diabo. O que são os presos comuns e os presos políticos? E o que isso tem a ver com a ADA e com a ditadura militar? E este é o inferno, o Caldeirão do Diabo, o presídio da Ilha Grande. Pela primeira vez as câmeras de televisão vão entrar aqui, no presídio mais temido pelos criminosos de todo o Brasil. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário que durou de 1964 a 1985. Esse período começou com um golpe militar em 31 de março de 64, que derrubou o presidente João Goulart. A partir do golpe, o Brasil foi governado por uma série de presidentes militares que controlavam o país com um conjunto de leis repressivas que limitavam a liberdade política. Para consolidar o regime, em 1968 foi instituído o Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. Ele suspendia os direitos civis, fechava o Congresso Nacional e dava ao presidente poderes praticamente ilimitados para reprimir qualquer oposição, inclusive com o uso da censura e da prisão de adversários políticos. Pessoal, e foi nesse contexto que surgiram os presos políticos, muitos desses acusados de serem simpatizantes de ideologias revolucionárias e grupos comunistas. Muitos desses indivíduos eram professores, estudantes e até mesmo artistas. Então, pessoal, esses presos políticos, que eram muito mais politizados, letrados e instruídos, acabaram convivendo com os presos comuns e muitas vezes ensinando para os presos comuns conceitos e ideias revolucionárias. Então, pessoal, os presos políticos eram os indivíduos que foram presos por serem ativistas, manifestantes e tudo mais, enquanto os presos comuns, como o próprio nome diz, eram simplesmente presos comuns.
Com o fim da ditadura e a libertação dos presos políticos, os detentos comuns começaram a se organizar, dando origem à Falange Vermelha, que mais tarde se transformaria no C Vermelho. O nome vermelho em sua denominação é porque originalmente o grupo foi influenciado pela ideologia marxista e comunista, cujas bandeiras frequentemente utilizavam a cor vermelha, um símbolo clássico das revoluções socialistas ao redor do mundo. Essa ideia do nome vermelho foi adquirido justamente pelo convívio com os presos políticos. Devido a esses presos conviverem com esses presos políticos, acabaram tendo influência na hora de pôr o nome na organização criminosa. Pessoal, vale frisar que com o tempo, a motivação ideológica foi desaparecendo e o grupo se tornou uma facção criminosa focada apenas na venda de entorpecentes. Mas apesar disso, o nome vermelho prevaleceu como uma referência à sua origem. Pessoal, esse grupo cresceu e se consolidou na venda de entorpecentes no Rio de Janeiro, assumindo o controle de diversas áreas e estabelecendo um monopólio do comércio de armas e de entorpecentes até meados dos anos 90 e início de 2000. Em 1994, 3 figuras influentes surgiram para deixar essa história ainda mais cinematográfica e curiosa, sendo eles Fernandinho Beiramar, Reinaldo Pinto Medeiros, conhecido como UE, e Marcinho VP. Pessoal, esses 3 nomes passaram a se destacar dentro do CV, levando o grupo a expandir suas operações com a venda internacional de entorpecentes, levando o CV para outro patamar dentro do mundo do crime, inclusive tendo o monopólio dessa atividade. A influência desses novos líderes também impulsionou a centralização do tráfico no Rio de Janeiro. Entretanto, surgiram divisões internas. O UE, um dos membros proeminentes do CV, se envolveu em disputas pelo controle do Complexo do Alemão, território que era controlado por um homem chamado Orlando Jogador, um traficante conhecido por sua habilidade de construir alianças e por ser respeitado entre os criminosos. Ou seja, pessoal, o UE queria tomar conta do Alemão, mas lá tinha uma liderança, sendo ele Orlando Jogador. Pessoal, o Orlando Jogador chegou de fato a ser jogador de futebol, mas acabou mesmo se destacando no mundo do crime. Para vocês entenderem melhor, o UE dominava o Morro do Adeus, local que ficava ao lado do Complexo do Alemão. O Alemão, pessoal, era considerado o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Pessoal, tudo isso aconteceu porque o Complexo do Alemão era um local que vendia muitos entorpecentes. Em outras palavras, era uma mina de ouro para tal atividade. Mas ninguém tinha coragem de tirar esse controle das mãos do Orlando Jogador. Porque ele, além de ser muito respeitado, ele também tinha muitos contatos dentro do crime. Até onde se sabe, pessoal, Orlando respeitava muito o UE e ambos ali tinham uma convivência normal. Inclusive o jogador ensinou muitas coisas pro UE, mas o respeito recíproco acabou virando traição. Pessoal, como o UE já tinha interesse no Complexo do Alemão, o UE decide juntar o útil e o agradável e dar um fim no reinado do Orlando Jogador. Após essas desavenças pessoais, o UE arma uma emboscada que culminou no assassinato de Orlando Jogador. Episódio esse que marcou uma das traições mais impactantes da história da venda de entorpecentes do Rio de Janeiro. Pessoal, como tudo isso aconteceu? O UE fez literalmente uma armadilha para Orlando Jogador. O UE fingiu ser sequestrado pela polícia, ligou para o Orlando Jogador e pediu um valor X emprestado para ele ser liberado. E o jogador, com a intenção de ajudar, chegou no local combinado e com dinheiro.
Mas chegando lá, ele deu de cara com os homens do UE e acaba levando diversos tiros, perdendo sua vida imediatamente. Pessoal, pela ordem natural das coisas, segundo o Tribunal do Crime, o UE deveria ter sido caçado e também ter perdido sua vida. Mas ao invés disso acontecer, a história tomou outro rumo. Como o UE também era muito querido por muitos do crime, tal como Orlando Jogador, o CV acabou dividindo a opinião com o que fazer com o UE. Mas para evitar uma guerra interna, o UE quis se afastar do CV. Porém, ele se uniu ao terceiro comando, que era outra facção rival. Uma decisão que marcou o início de uma nova fase nos grupos criminosos do Rio de Janeiro. Em 1994, Celcinho da Vila Vintém, um fora-da-lei vendedor de entorpecentes, fundou a facção Amigos dos Amigos, conhecida como ADA. Esse grupo surgiu em meio às dificuldades e disputas de poder entre as facções já existentes, como por exemplo o próprio CV, estabelecendo uma nova estrutura de liderança e ganhando terreno. Com o passar dos anos, surgiram conflitos entre os comerciantes ilegais mais novos e a liderança tradicional do CV. Esse descontentamento marcou um período de transição dentro da organização, no qual novas lideranças surgiam e, devido a esses fatos, eles acabaram indo para a chamada ADA. Pessoal, nesse contexto, a ADA começou a crescer e a ganhar espaço em áreas antes dominadas pelo CV. Em 1998, a ADA consegue a filiação do UE e acaba virando aliado do terceiro comando. Em outras palavras, ambas se juntaram para tentar acabar com o CV, que tinha ali o monopólio da venda de entorpecentes. No início dos anos 2000, o governo do Rio de Janeiro intensificou as ações contra a venda de entorpecentes, capturando e prendendo grandes líderes do crime. Esses chefes do crime, conhecidos e temidos, foram transferidos para o complexo penitenciário de Jerecinó, em Bangu 1. Lá, criminosos notórios como o UE, Fernandinho Beiramar, Celcinho da Vila Vintém e Marcinho VP dividiram o espaço, sendo separados apenas por muros de pavilhões. Em meio a essa convivência forçada, surgiu um plano para tirar a vida do UE, especialmente devido à posição de UE, visto por muitos como um traidor do CV e pela trairagem contra Orlando Jogador. Pessoal, segundo a justiça, tudo isso foi orquestrado por ninguém menos que Fernandinho Beiramar, que naquela época era muito famoso não só apenas no Brasil, mas em diversos países. Pessoal, durante uma rebelião em 2002, Fernandinho chegou a subornar agentes penitenciários e invadiu o local onde o UE ficava, tirando a vida dele de uma maneira bastante violenta, que nem podemos descrever aqui no vídeo. Mas o fato é, o UE acabou perdendo a vida e Orlando Jogador foi vingado. Pessoal, vale frisar que o Fernandinho Beiramar nega que ele tenha participado disso. Segundo ele, isso foi decisão de outras pessoas que quiseram se vingar do UE. Mas apesar de seu argumento, Fernandinho acabou sendo condenado também por esse crime. Você matou as vítimas desse processo? De forma alguma. Eu só estou aqui hoje por causa do meu fungo. Eu, excelência, eu cometi diversos crimes, mas esse eu sou inocente. Para a promotoria, Beiramar liderou a rebelião e ordenou as execuções. Pessoal, o Celcinho da Vila Vintém, que era fundador da ADA e também aliado do UE, acabou recebendo diversas críticas pela ADA, já que ele ficou ali no meio como traidor, tendo em vista que mesmo ele sendo de um grupo rival, acabou sendo poupado por Fernandinho durante a rebelião, segundo o próprio Fernandinho numa entrevista. Fernandinho Beiramar chegou a falar inclusive que respeitava o Celcinho. O que acontece? O Celcinho estava ali, ele era terceiro comando, ele era ADA na época,
E a gente sempre respeitou o Cecinho. O Cecinho é um cara, ele tira a cadeia dele, ele não fica instigando ninguém, ele não fica... Então, existia um respeito pelo Celcinho. Então, o nego fala, o Beiramar salvou a vida do Celcinho. O Celcinho chorou, é mentira, ele teve o comportamento de um homem. Nos anos 2000, a ADA começou a se expandir e a tentar conquistar mais territórios, fortalecendo-se a partir do enfraquecimento de criminosos famosos de grupos rivais. Pessoal, a ADA não só começou a se destacar na venda de entorpecentes, mas também em roubos de cargas no Rio de Janeiro, o que fez ela ficar muito famosa. No entanto, a ADA passou a enfrentar desafios que minariam o seu poder. A perda de controle sobre favelas lucrativas, como a Rocinha, revelou o enfraquecimento da facção. Conflitos internos entre líderes locais, além do cerco policial cada vez mais intenso, colocaram a ADA em uma posição muito delicada. Pessoal, por muitos anos a Rocinha foi dominada pela ADA e muitos até hoje em dia falam que foi o melhor momento da Rocinha. A disputa pela Rocinha tornou-se um dos maiores símbolos dessa decadência. O que ajudou essa queda da ADA foi uma guerra intensa travada entre Antônio Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha, e Rogério Avelino da Silva, o conhecido Rogério 157. NEM, que havia iniciado no crime para ajudar a custear o tratamento médico de sua filha, acabou virando chefe, mas acabou sendo preso e passou o comando para outra pessoa. No entanto, Rogério 157, seu braço direito, viu a oportunidade de tomar o controle e desafiou a liderança do NEM da Rocinha, desencadeando um conflito violento na Rocinha. Pessoal, a gente tem um vídeo aqui no canal falando toda a história do NEM da Rocinha e toda a história do confronto do NEM com Rogério 157. Ambos os vídeos vou deixar fixado nos comentários aqui embaixo e nas telas finais, beleza? Pessoal, essa treta toda fez Rogério 157 se juntar com o CV para consolidar uma nova liderança na Rocinha. O chefe da Rocinha considera NEM um inimigo. O NEM não é mais dono de nada não, é o nosso patrão, mas não é nosso amigo, porque ele mandou dar tiro na gente. O patrão agora é o 57, quem for contra vai entrar na bala. Pessoal, prestem atenção aqui. Quando o Estado acaba virando as costas para as comunidades pobres e negligenciando suas necessidades, anseios e até mesmo a humanidade que há nesses locais, o crime acaba ocupando esse espaço e tomando o papel do Estado. Fato esse que se repete até os dias de hoje. Pessoal, outro criminoso famoso que também era da ADA foi o Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy da Pedreira. Playboy era considerado um bandido bem audacioso que mandava áudio para seus inimigos, tirando sarro deles e também ameaçando os mesmos. Apesar desse senso sarcástico, Playboy era respeitado e temido por muitos. Quem tá falando aqui é o Playboy, pô. Ó, pode avisar o cuzão do Marreta, Jorge Tuco, tá ligado? Vamos ir até, vou nem falar o dia, até domingo vocês me esperam no Jorge Tuco. Tá ligado? Quem tá aí no Jorge Tuco e na Palmeirinha vai correr, corre pra longe. Corre pro Chapadão, corre pra Alta, corre pra Vila Kennedy. Correr aqui por perto eu vou lamber tudo, porra. Jorge Tuco e juramento, tudo que era nosso vocês vai ter que devolver. Não tá falando, vocês ouviram, não ouviram? Ouviram ou não ouviram? Adorei a piscina, adorei a piscina. Quem tá falando aqui é o Playboy. O Playboy, pessoal, tinha uma rivalidade mortal contra um homem que era do CV, o Luiz Cláudio Machado, mais conhecido como Marreta. Pessoal, vocês conseguem sacar que essa disputa entre o CV e o ADA seguia em várias comunidades do Rio de Janeiro. Então era uma treta intensa entre os dois. Jorge Tuco é nosso, porra! Deixou fora. É o Marreta! O Jorge Tuco é nosso!
Pessoal, atualmente a ADA tá bem mais fraca e a Rocinha não é mais dominada por ela, mas apesar disso, a ADA ainda existe, mesmo que em uma escala bem menor. Pessoal, o Celcinho da Vila Vintém, em 17 de outubro de 2022, foi solto após anos de prisão. Marcelo Rubioli, juiz da Vara de Execução Penais, libertou Celcinho no único processo que mantinha ele preso. Até onde se sabe, Celcinho mudou completamente de vida, ficando longe de qualquer ato criminal. E hoje ele tem uma vida absolutamente normal. Foi acusado formalmente de ter comandado a invasão à favela da Rocinha. Isso aconteceu? Pô, de forma nenhuma. Vocês viram o que deu aí? Ministério Público, eu nem sabia. Entendeu? Armaram pra mim, tô tirando minha cadeia. Paguei minha cadeia toda. Paguei não foi 20 anos não, 27 anos. Eu nunca ganhei uma condicional, nunca ganhei uma semi-aberta. Pô, nunca ganhei nada, só quero só que me dê oportunidade para me viver. Passar é passar, não tem lugar pra ir não, tem minha casa, minha família mora toda na favela. Tudo que eu tinha na vida eu perdi, cara, só não perdi minha família. O que você vai fazer agora? Eu não sei, cara, é 20 anos, saí como? Tonto, eu não sei o que eu vou fazer, não tô vendo ofegante, tô com a minha perna ruim, entendeu? As duas pernas ruins, vou ver o que eu vou fazer na minha vida. Procurar alguma coisa pra fazer, ficar tranquilo. Ficar tranquilo eu vou, me envolver com nada eu não vou, já me envolvo há muitos anos. Muitos anos. Então, tentar viver uma nova vida. Pessoal, e essa foi a história da ADA. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário e seu like, que isso é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdos assim pra vocês, beleza? Muito obrigado pra vocês que ficaram até o final do vídeo, um forte abraço e até a próxima.